Olá, seja bem-vindo ao Alesp Cidadania. De acordo com a Anvisa, 1/3 dos alimentos consumidos diariamente por nós brasileiros estão contaminados. E dentre esses alimentos contaminados, 28% apresentam componentes não autorizados. Aqui na Assembleia Legislativa encontra-se em tramitação um projeto de lei 1727 de 2021, de autoria de vários deputados. O projeto prevê políticas públicas que estimulem a redução gradual no uso de agrotóxicos. O PL defende que seja elaborado um plano estadual de fiscalização. Para entendermos melhor sobre esse assunto, recebo no Alesp Cidadania de hoje o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuri. Carlos, seja bem-vindo à Rede Alesp. O seu áudio está fechado. Eu que agradeço pela oportunidade e por tratar de um assunto tão importante que são os alimentos, né? A qualidade dos nossos alimentos diante dessa grande emissão de agrotóxicos que nós temos no Brasil. Com certeza. Recebo também o Arnaldo Rodrigues, que é biólogo. Seja bem-vindo, Arnaldo. Olá, boa tarde, Carlos Bocuri. É um prazer poder conversar com vocês e vamos tocar o barco, né? Porque o assunto é longo, 1 hora só, vai ser pouco. Com certeza. Carlos, eu queria começar perguntando para você, no começo do programa eu falei desses dados da Anvisa que são alarmantes, que apontam aí que a gente tem consumido alimento contaminado. De quem que é a responsabilidade? Como é que a gente pode resolver essa questão? Bom, eu acho que nós temos no Brasil uma situação assim de descontrole sobre essa qualidade dos alimentos na medida que você tem um desregramento no uso de agrotóxicos em território nacional, não é? E essa contaminação, na verdade, ela ocorre porque você não tem o controle exatamente na fonte, na aplicação dos agrotóxicos na agricultura, não é? E aí o problema se expande, que não é só para os alimentos, mas nós temos, por exemplo, indicadores de presença de agrotóxicos, inclusive na água em reservatórios de abastecimento público, não é? Foi feito um estudo pelo Ministério da Saúde que constatou essa presença de agrotóxicos. Então, além de toda essa questão relacionada à própria alimentação, que diz respeito a nós humanos, nós temos ainda o problema dos ecossistemas que acabam sendo envenenados pelos agrotóxicos, como, por exemplo, o caso das abelhas que vão desaparecendo, que são responsáveis pela polinização, não é? Então, além do desequilíbrio no próprio organismo humano, na própria água, também provoca um desequilíbrio para os ecossistemas, e aí você tem uma ameaça à própria biodiversidade, não é? Então, é necessário que se controle efetivamente os agrotóxicos, inclusive eliminando completamente o uso daqueles que já foram eliminados no exterior e que o Brasil ainda insiste em utilizar. É muito importante isso que você levantou, Carlos, porque você coloca a questão da água, que a gente nem sempre relaciona, a gente está relacionando diretamente aos alimentos que a gente vai comprar no supermercado, mas o uso da água, que também é importante, a gente tem que observar também, porque uma vez que, por exemplo, dentro da agricultura, pode não ser usado agrotóxico diretamente, mas a água estando contaminada ali também há um problema. Arnaldo, a quem cabe fazer a fiscalização desse uso de agrotóxico aí nos alimentos? Bom, evidentemente, no Brasil nós temos uma Constituição, no estado de São Paulo nós temos mais do que a Constituição estadual e federal. São Paulo é bem nutrido de departamentos que fazem essa análise da qual o Carlos se baseia, né? A gente sabe que a água está contaminada, o solo está contaminado, o ar está contaminado. E o subsolo e o lençol freático, todos eles estão contaminados com resíduos
de agrotóxicos, principalmente daqueles que são proibidos em vários países da Europa. Então, quem faz a fiscalização disso é o Estado. É a Anvisa que cuida dessa parte, que autoriza, que determina qual tipo de produto químico, de veneno, de agrotóxico, pode ser usado nas plantações aqui no Brasil, evidentemente, e no estado de São Paulo. Essa lei, esse PL vem numa boa hora, essa discussão já está sendo feita há bastante tempo, e, quem sabe, melhore a fiscalização. Agora, todos nós temos que nos preocupar com isso. Não adianta só imaginar que um fiscal vai resolver o problema, né? Todos temos que nos preocupar com isso. Eu queria colocar aqui uma pergunta para ambos, que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque, obviamente, existem pessoas que defendem o uso de agrotóxicos, outras, como vocês estão observando, várias questões que são negativas para o uso de agrotóxico. O problema está na quantidade ou é realmente o tipo de material usado como agrotóxico que está aí contaminando todas as pessoas? Carlos, por favor. Olha, quando você fala de substâncias químicas, que são substâncias perigosas, né, é reconhecido internacionalmente que não existe dose segura para isso, né? Um mínimo acaba sendo também cumulativo, porque você come hoje, come amanhã, e aquilo vai para o organismo e vai se acumulando. Então, é sempre ter como base, é importante considerar que existe cumulatividade com relação a elementos que no organismo se tornam presentes e depois, de forma persistente, provocam agravos à saúde. Na questão dos agrotóxicos, como nós falamos de substâncias que são carcinogênicas, que elas têm o potencial de provocar câncer, é muito importante entender que o melhor é não consumir nada, nem que se diga que aquela dose é uma dose segura, que ela não vai afetar. Houve um recente trabalho feito no Instituto Butantan, onde foram observados peixes pequenos chamados zebrafish, e eles têm um código genético muito parecido com o código genético do organismo humano. E quando foi feita essa experiência com os zebrafish expostos a determinados agrotóxicos, 20 de uma lista que o Brasil pretendia não utilizar mais, se percebeu que houve mutação genética. Então, isso é um dado, um elemento que nos diz que o uso do agrotóxico, mesmo aqueles que estão liberados no Brasil, ele é potencialmente mutagênico. E aí você tem uma consequência que acaba sendo danoso, principalmente para fetos, para bebês, né? Toda essa área da vida humana que é muito mais sensível, que tem uma vulnerabilidade maior. Então, é importante dizer isso. O melhor, tratando de poluição, é não permitir que a poluição atinja os organismos, não é? Aí, claro, você tem que evitar que isso contamine água, contamine alimento, como disse o Arnaldo, contamine o ar também, né? Que isso se expande também pelo ar. Agora, o modelo que nós utilizamos de agricultura extensiva por todo o estado de São Paulo é um modelo que aplica uma grande quantidade de agrotóxicos, e isso acaba indo para os lençóis subterrâneos, para a água subterrânea, contamina aquíferos. Então, você tem aí uma dificuldade de efetuar um controle que seja realmente, que dê segurança para a sociedade, né? Então, imagine termos indícios de agrotóxicos ou agrotóxicos nas áreas de abastecimento dos reservatórios e represas utilizados para abastecimento, quando nós sabemos que o tratamento convencional utilizado para a água, ele não retira esses elementos, né? Então, todo cuidado é bom. Arnaldo, eu queria que você colocasse também a sua opinião sobre esse assunto e acrescentar ali qual modelo que você acha que seria ideal para que os agricultores brasileiros pudessem cuidar das suas plantações.
Bom, o Carlos falou tudo, né? Em grandes plantações extensivas, né? Quando você planta 200 alqueires de soja, não tem como, neste momento, você trabalhar sem algum produto para resolver a questão das pragas. Esse produto químico, o agrotóxico, esse nome, inclusive, foi um nome inventado no Brasil por um professor da Exalc, na década de 70. Isso, né? E como que funciona? Você falou de quantidade de tipos, né, de qualidade. E como que isso funciona? As moléculas desse produto químico, elas são muito pequenas. E como elas são muito pequenas, elas não conseguem ser filtradas pelo tratamento tradicional, como o meu colega falou, Carlos. Isso vai se acumular. O problema é que quando a gente fala vai se acumular, a pessoa pensa que se ela tomar 10 copos d'água, ela está menos contaminada do que quem toma 1 copo d'água, ou de quem come um tomate, ou uma espiga de milho, ou um yakisoba. Mas não é nada disso. O acúmulo ele é feito em diferentes gerações. Então, o problema vai, na espécie humana, por exemplo, o problema vai afetar o espermatozoide que ainda nem apareceu, pode ser na próxima geração. O óvulo que pode sair com defeito. Então, você tem a possibilidade de transmitir o problema para futuras gerações. O estudo que o Carlos se referiu, com o peixe que vulgarmente chamado de paulistinha, é feito nele, inclusive, porque é muito rápida a proliferação. Então, você consegue estudar várias gerações, né? Mas se você pegar hoje os animais da floresta, você vai ver que eles têm agrotóxico no organismo. E quando isso entra na cadeia alimentar, então você vai encontrar agrotóxico na minhoca, por exemplo. Estou dando um exemplo bem simples, né? Depois você vai encontrar na rã, vai encontrar no peixe que comeu o girino, a rã, coisa do tipo. E isso vai sendo passado até chegar no peixe que vai para a mesa do consumidor ou na água. E não tem como você resolver isso rapidamente. A solução seria uma agroecologia, algo parecido com plantações menores e controladas por formas biológicas, que é um plantio agroecológico dentro de determinadas porções de terra que tem outras espécies plantadas, né, para você ter menos praga. E é muito difícil você explicar isso dessa forma simples, como eu estou tentando. Às vezes a gente até engasga, porque você tenta simplificar uma coisa dessa e fica repetindo, mas não é algo que pode ser resolvido do dia para a noite, né? Não adianta determinar alguma coisa e não é um decreto que vai resolver isso, é isso que eu quero dizer. É necessário que tenha a participação do Estado, o Estado como um todo, né? Então eu estou incluindo aí o governo e depois a academia, as universidades, pesquisadores, políticos principalmente, porque se a lei não passa pela Assembleia, pela Câmara de Deputados e Senado, torna um produto proibido, ele não vai ser usado. E no Brasil, infelizmente, nós temos 1.400 e poucos produtos que não deveriam estar sendo usados aqui no Brasil, não são usados nos países onde eles foram desenvolvidos. Desculpa de me alongar. Ficou muito claro, viu, Arnaldo, o que você falou. Dá para entender que o impacto não é um impacto grande e resolver esse impacto não é do dia para a noite. É realmente um trabalho de mudanças de perspectivas e de hábitos mesmo no cultivo das plantas, no cultivo dos alimentos, melhor dizendo. Agora, Carlos, você falou sobre a questão do peixe, da mutação, e o Arnaldo também citou essa questão
que nas próximas gerações a gente pode ver o impacto disso com, por exemplo, um feto com alguma modificação genética. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre essa questão do impacto ambiental, né, de um modo geral, que pode ter o uso do agrotóxico frequente. Então, o Arnaldo colocou muito bem aí o aspecto da persistência no ambiente dessas substâncias, né? Elas tendem a permanecer presentes em algumas situações, mesmo na própria cadeia alimentar, e aí você acaba tendo um consumo, mesmo que você não tenha um contato direto com a fonte, você acaba tendo o consumo porque você consumiu alguma coisa que já detinha essa substância química, não é? Então, o problema, eu queria insistir nisso, que o problema é um problema de modelo, né? Quando, em 1962, a escritora americana Rachel Carson, ela falou sobre a primavera silenciosa, que era o momento em que você teria a natureza silente, que a natureza não estaria mais viva em função do envenenamento que a humanidade estava promovendo, né? Isso significa que essa percepção, ela já vem da metade do século passado, com muita clareza de que esse modelo que nós estamos perseguindo, ele pode levar a alterações drásticas no planeta, né? Eu diria que nós temos hoje duas grandes ameaças. Uma delas é agrotóxicos e a outra delas é mudanças climáticas. Essas duas questões são realmente um desafio enorme para a humanidade. E aí, voltando à questão do modelo, quando se fala de um modelo de agricultura que seja adequado, que seja mais resistente, um modelo de agroecologia, você abreviaria o caminho, você teria alimentos de muito melhor qualidade, não é? Do que os atuais, que são praticamente quase que artificiais. Você teria um envolvimento da sociedade, a fixação do homem no campo, para a produção desses alimentos, quer dizer, isso envolve uma perspectiva de reforma agrária, no sentido de que as pessoas não habitem tanto as cidades, não é? Por falta de uma expectativa de pobreza que acaba restando para as áreas rurais. Então, esse modelo mais inclusivo, que é um modelo que passa pela agroecologia, ele permitiria, através até de se pensar um pouco da agricultura familiar, uma nova concepção de humanidade, um outro modelo que não é o modelo extensivo que nós usamos hoje, não é? Também é um modelo mais adequado à proteção ambiental, porque à medida que você pratica a agricultura extensiva, você agrega todas as áreas do entorno, você não deixa tanto espaço para a vegetação, para a biodiversidade, não é? E o estado de São Paulo, por exemplo, ao longo do tempo, acabou se transformando num verdadeiro mar de cana, né? Porque essa agricultura foi uma agricultura extensiva. E não é aqui de se imaginar que essa agricultura ela fosse necessária para a produção de alimento, não é? Para abastecer a população brasileira. Quando você olha o que é consumido aqui no Brasil, 70% é praticamente produzido por pequenos agricultores, aquilo que é consumido, não é? E o restante é exportado como matéria-prima, como commodities, etc. Então, esse modelo mais adequado à sociedade sustentável, digamos assim, ele deveria estar sendo perseguido já faz um bom tempo. Mas eu até conversava com o Arnaldo que a nossa maior dificuldade para mudar as coisas matriciais desse planeta, né, é você enfrentar as grandes corporações, os grandes interesses econômicos que estão envolvidos por trás dessas indústrias. São indústrias enormes no mundo todo, que representam um enorme lobby. Lutar contra a indústria do petróleo é uma dificuldade enorme, porque eles têm políticos, eles têm espaços garantidos em todos os lugares, devido à sua inserção econômica, inclusive junto a governos que fazem toda a prática de governo de acordo com o PIB, com o Produto Interno Bruto, não é? Então, é claro que há uma ligação muito próxima entre o modelo de governança que existe hoje
com o modelo econômico que é implementado justamente por essas grandes corporações, sejam de agrotóxicos, seja de combustíveis fósseis, o que a gente possa pensar. Então, transformar uma sociedade diante de uma situação onde a economia está tão imbricada com esses interesses, passa a ser um desafio enorme e a mudança necessária é sempre lenta. Por isso que é muito bom quando se coloca um projeto de lei na Câmara de São Paulo, no Legislativo Paulista, que imagine uma redução do uso de agrotóxicos gradual até você poder fazer essa transição, né? Então, essas alternativas são muito bem-vindas porque elas são realmente transformadoras. Sem dúvida, Carlos, o projeto suscita um debate muito importante e que diz respeito a todos nós, com toda certeza. Agora, eu queria colocar ali uma pimentinha aí nessa conversa, porque eu acho que é importante para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor. Arnaldo, a gente, quando ouve as pessoas que trabalham com agronegócio e que vivem do agronegócio falar sobre como cuidam das suas lavouras, eles falam que justificam o uso do agrotóxico como algo que ajuda a produzir mais, a ter o alimento próprio para transporte em condições mais difíceis, né? Por outro lado, a gente tem, por exemplo, quem trabalha com a agricultura familiar, com orgânicos, e que essas pessoas acabam tendo um custo de produção um pouco maior. Como é que a gente pondera esses dois polos aí para que a gente produza alimentos, sim, mas alimentos com ótima qualidade? Bem, então, a primeira coisa importante saber é que a maior parte do agrotóxico ele não é usado, como o Carlos disse, pelo pequeno agricultor. Primeiro, por causa do custo, é muito alto o custo. Então, aí você corre um outro grande risco, que é o pequeno agricultor comprar o agrotóxico clandestino, que é pior do que aquele que é vendido legalmente. Para você conseguir equilibrar qualquer coisa, que seria mudar o costume, você vai cair num abismo. Não existe mudança que seja aceita facilmente. Não existe. Então, você tem, por exemplo, o petróleo, ele está ligado ao agronegócio, não só no transporte, mas inclusive está ligado à produção de agrotóxicos. E quando você imagina que consegue fazer a mesma coisa que o agronegócio no modelo que ele existe, você quer transferir isso para uma ecologia, uma plantação ecologicamente viável, não é a mesma coisa. Se você pegar 200 alqueires de trigo e quiser transformar 200 alqueires de trigo orgânico, e não pode ter 200 alqueires de trigo sem nada, só trigo. Porque vários animais, na biodiversidade, uma porção de outros animais se alimentam exatamente do trigo. Então, se você tiver só trigo, você vai ter uma rápida evolução, uma rápida disseminação desses insetos que se alimentam desse elemento trigo. Então, o que é feito? Todo o sistema já é preparado para que não haja como você mudar o tipo de plantação. Porque se hoje você quiser comprar, vou falar um número que não é muito grande, se você quiser comprar 1 milhão de toneladas de trigo, dificilmente você vai achar 1 milhão de toneladas de trigo orgânico, ou de batata doce orgânico. Por quê? Porque está espalhado em pequenas plantações e por isso ela acaba sendo mais cara. Primeiro, porque não tem
um volume suficiente. Segunda coisa, porque ela tem uma cara, às vezes o aspecto é um pouco diferente daquele que você está acostumado, né, a comprar aquele produto que não parece que foi feito pela natureza, parece que foi feito por um robô, todos são iguais, não tem nenhuma diferença, né? E isso tudo está ligado à questão econômica, ao consumismo, né? Não está ligado à questão ambiental. O fabricante de agrotóxico, ele não está preocupado com essa questão. E aí você tem vários viés. Se o sujeito usar corretamente, mas se você passa de avião jogando agrotóxico em qualquer lugar, uma parte disso vai ser espalhado para todos os lugares. Tanto que a questão das abelhas, que hoje é uma grande preocupação, é uma coisa revelada nos Estados Unidos, que perdeu mais de 60% do plantel de abelhas apis mellifera, aquela abelha que a gente vê na padaria, chama-se no Brasil de europeia ou europeia. Elas sumiram porque elas morreram, não é que elas pararam de se reproduzir, elas morreram, né? E o Carlos citou Carson, o livro Primavera Silenciosa, que é uma coisa muito interessante, que se vocês olharem no quintal de vocês vão perceber que nós estamos vendo menos pardais do que víamos há 10, 15 anos atrás. Eu tenho levantado isso com alguns pesquisadores e já tem gente de olho nisso. Percebam que os pardais estão desaparecendo. Eles não estão desaparecendo porque eles resolveram não ter mais relação sexual, então a pardoca não bota mais ovo. Esquece, não é isso. Eles estão desaparecendo porque a poluição está excedendo o volume suportável. E esse é um aviso que houve lá na década de 60 nos Estados Unidos, quando os plantadores, os agricultores, eles perceberam que os passarinhos não cantavam mais de manhã, que era o despertador deles. E aí eles começaram a perceber que não tinham mais passarinhos. E foi assim que, num programa de rádio, chegou a informação para Raquel Carson, que desenvolveu essa ideia e que se transformou numa realidade. A pesquisa foi demonstrar que o uso de agrotóxico naquela época, isso nós estamos falando da década de 60, 60 anos praticamente atrás, já era exagerado e já causava uma série de problemas. Na época era DDT, e aí você começa a olhar o que está acontecendo no Brasil. Hoje ninguém nem sabe o que está sendo usado. Não é que estão usando o agrotóxico A ou B, estão usando o C, D, o dicionário inteiro. Nós não sabemos o que está sendo usado, porque está entrando vários produtos que não são fiscalizados por contrabando e vários produtos que o governo federal resolveu autorizar por decreto que não tem a análise da Anvisa. É isso, desculpa de me alongar, que falar é tão bom, né? Muito bom. A gente com certeza vai falar mais um pouquinho sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Alesp Cidadania. Voltamos com a Alesp Cidadania. A gente está falando um pouco aqui da questão dos agrotóxicos nos alimentos, uma questão importante para todos nós. Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho. O Arnaldo estava falando no finalzinho do bloco anterior sobre essa questão do uso das grandes lavouras aí para o agronegócio, das pequenas para quem trabalha com agricultura familiar. Pela análise que ele colocou aqui para a gente, me deu a impressão de que quanto menor é a lavoura, melhor é o controle de pragas dessa lavoura. Isso é correto? Eu queria que o Arnaldo depois comentasse também. Por favor. Olha, existe um ditado na área ambiental que é small is beautiful. O pequeno
é bonito, pequeno é melhor, é mais fácil de você controlar, é mais fácil de você manter a qualidade, né? Então, de fato, a produção em pequenas escalas, escalas familiares, elas detêm uma melhor qualidade, né? Desde a forma como você trata os alimentos que você faz essa produção, como também o fato de você estar livre de determinadas substâncias químicas nocivas. E aí é bom fazer uma linha de corte daquilo que o Arnaldo colocou. É importante você estabelecer que pequenos agricultores eles tenham consciência sobre a necessidade de uma produção orgânica, de uma produção que ela seja realmente livre de agrotóxicos, e não de um pequeno agricultor que vai comprar o agrotóxico de contrabando e justamente aquele agrotóxico que não pode ser utilizado porque ele foi banido, entrou no Brasil sem controle de contrabando, etc. Então, é muito importante dizer que small is beautiful, pequeno é melhor, desde que ele esteja cercado de todos aqueles cuidados que a gente chama dos cuidados da sustentabilidade, né? Que a qualidade do produto, no sentido que ela não contenha elementos agressivos, que a forma de produção dela seja também uma forma socialmente justa, que aqueles que produzam, eles trabalhem de uma forma regrada, que aquilo seja uma forma adequadamente correta do ponto de vista social, né? De empregabilidade, toda essa questão que são as conquistas sociais, um pouco daquilo que a gente vê na lógica do ESG, né? Environmental, Social and Governance. É ambiente adequado, questão social bem equacionada e um processo de governança, de gestão econômica que seja adequada também. Esses princípios são fantásticos. Se você aplicar na questão da agricultura, certamente eles teriam por objetivo regrar o mercado de forma a eliminar gradualmente os contaminantes, os agrotóxicos, né? Agora, como fazer essa mudança numa situação de escala? E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte problema. Nós tínhamos plantações muito intensas de eucaliptos na região do Vale do Paraíba, e os agricultores familiares que estavam do lado dessas plantações, eles não utilizavam agrotóxicos, eles mantinham a lavoura deles livres de substâncias químicas. Mas o fato daquelas plantações utilizarem agrotóxicos acabava com a água sendo carreada, quando chovia, para as plantações vizinhas, né? Com prejuízos para aqueles agricultores. Então, uma política que seja uma política para diminuir a incidência de agrotóxicos, e o ideal seria eliminá-la, vai ser uma política integrada. Você tem que ter uma política que trabalhe toda uma região, um território, para livrá-lo dessas substâncias, né? Então, não adianta você ter plantações para agricultura familiar, que você vai colocar produtos do mercado livre de substâncias químicas, e ao mesmo tempo você vai ter do lado plantações de eucalipto para plantio, para uso industrial, que use contaminantes, né? Então, isso tudo depende realmente de um modelo, né, que envolva pequenos e grandes e que trabalhe com a perspectiva de eliminar o risco. E aqui eu gostaria de colocar uma questão que é fundamental para essa decisão do que a gente deve perseguir como objetivo, que é o que diz a nossa lei, a nossa legislação brasileira, que o direito ao meio ambiente equilibrado e a saudável qualidade de vida é um direito fundamental. Então, nenhum outro interesse, seja econômico, o que for, pode se sobrepor a esse direito fundamental, né? Então, não há argumento que se sustente diante dessa necessidade de proteção da vida e da qualidade de vida, né? Então, não tem por que não fazermos essa transformação para o small is beautiful, né? Para aquela agricultura que seja realmente sustentável e livre de químicos, né? Inclusive, não existe justificativa para insumos, né? Para o fato da economia dar descontos de ICMS para agrotóxicos, né?
Isso aí é uma coisa altamente condenável, que você subsidia um processo de contaminação constante. Isso prejudica a saúde pública, os efeitos nocivos são visíveis e há um custo de saúde pública para esse atendimento, ou seja, é preciso que essa questão também econômica de impostos, de insumos, ela seja muito bem equacionada, evitando que se financie essa prática de agrotóxicos, gerando os custos sociais, a externalização disso para a saúde das pessoas e do ambiente. Muito bem, você trouxe um ponto muito importante na sua resposta, Carlos. Essa questão do pequeno, da menor escala do agricultor, que está ali respeitando toda a questão agroecológica, do lado de um outro que tem ali uma lavoura, digamos assim, comercial, entre aspas, em larga escala, e que não respeita essa questão, esse acordo entre eles, e aí acaba contaminando o solo. Isso é uma questão muito delicada para a gente abordar e uma perspectiva muito importante para a gente observar dessa questão. Agora, Arnaldo, eu queria que você desse a sua opinião sobre esse assunto, essa questão, porque é de fato uma briga bem intensa, uma vez que a gente tem, por exemplo, parte da população quer consumir esse alimento orgânico, mas ela é impedida pelos valores que eles custam efetivamente. Como é que a gente consegue... É possível equacionar essa questão? Sim. Então, vou voltar um pouco atrás na questão de como o agrotóxico começou a ser usado no Brasil. Lá na década de 60, na verdade é o seguinte: depois da Primeira Guerra Mundial, quando o agrotóxico ia ser usado como arma, depois na Segunda Guerra Mundial ele ficou encalhado, porque acabou a guerra, eles não tinham o que fazer com aquele monte de produto químico, diluíram e passaram a usar isso nas plantações. Tá, então assim, eu resumi 40 anos em uma frase muito curta. A partir daí, vem a Revolução Verde, que depois da Segunda Guerra, havia a necessidade urgente de alimentar o mundo, porque também durante a guerra se destruíram vários campos de plantações e muitas pessoas morreram, além da desorganização dos estados, né? O Brasil não, porque o Brasil estava longe lá da guerra, né? Mas o governo brasileiro incentivou, a partir da década de 60, o uso do agrotóxico. Incentivou. Se você comprasse agrotóxico, você tinha um incentivo financeiro. E aí, melhor ainda, você só podia comprar semente se comprasse o produto químico para usar na semente. Porque antes disso, as pessoas não estavam morrendo de fome porque não tinham alimentos, né? Existia alimento, todo mundo comia no Brasil, né? Não era um lugar onde as pessoas não comiam, as pessoas comiam as coisas plantadas no Brasil. E o interior do estado de São Paulo, que é o caso, né, da nossa discussão, dentro da Alesp, sempre foi riquíssimo em áreas de plantação. Quando eles começam a usar o agrotóxico, toda essa estrutura que o Carlos falou, eu falei, toda essa estrutura de plantio sofre uma grande transformação, porque aí você precisa plantar uma grande quantidade para que seja rentável para você, porque é caro. E aí o sujeito começa a comprar o sítio do lado. Depois ele compra a fazenda do lado do sítio. E aí você tem meia cidade, é uma fazenda só, né? E é transformados as melhores áreas, que são áreas agriculturáveis que podem ser tratadas com tratoristas, tratoragem, com maquinário pesado, são as áreas planas.
e é onde acontece a maior contaminação do solo, que vai para o lençol freático. E quando você aplica o agrotóxico, você atinge diretamente moradores do entorno. Então, as grandes plantações fizeram o seguinte: tira todo mundo do entorno para diminuir a crítica. E aí, tirando todo mundo do entorno, aumenta o desmatamento e aumenta a área de plantio. Então, chega num estágio que a recuperação disso depende muito disso que nós estamos falando, de reestruturação, né? Hoje, não existe nenhum lugar do mundo, incluindo o Polo Sul e o Polo Norte, em que as análises feitas não contenham agrotóxico. E você vai lá no Polo Norte, numa geleira de 2.000 metros de profundidade, você já encontra, em 100 metros de profundidade, agrotóxico. Quer dizer, ele já vem se acumulando, trazido por nuvens para aquele local. Agora, imagina se você está numa cidade onde é plantado soja e você tem do lado uma plantação de qualquer coisa, de cenoura. Você acha que não vai ter agrotóxico na sua cenoura? É lógico que vai ter. Né? Então, isso está começando a ficar cada vez mais difícil, porque não adianta eu plantar a cenoura de uma forma orgânica e imaginar que não vai ter agrotóxico. Porque o agrotóxico é levado da grande plantação para a pequena plantação. E isso, assim, o pessoal do agronegócio diz que não. Diz que não, mas se você assistir um avião jogando agrotóxico numa plantação, você não precisa ser cientista, nem matemático, nem nada. Você vai entender o que eu estou falando, né? Então, a poluição causada por esse produto químico chega em todos os lugares. Para que a população consiga ter alimentos sem produto químico, sem agrotóxico, precisa, primeiro, uma superfiscalização, não na plantação, mas na venda. E aí é muito complicado, porque você vai pegar locais de distribuição como o CEAGESP, por exemplo, e tirar a amostra. Isso já é feito. É por isso que sabem que tem 28% totalmente fora das normas, ou 23%. Depende da estrutura da tabela que você pegar. Mas acontece que isso não resolve o problema, porque eu gostaria de comer comida orgânica, só que é quase impossível, porque também não é só caro para você comprar, é caro para plantar e caro para ir buscar. Não tem isso em todos os bairros, é difícil, né? Então, essa mudança estrutural precisa começar numa questão de educação, que aí vai chegar naquela questão da educação ambiental, depois educar os parlamentares, né, que também não é fácil, para que eles entendam essa questão. E a fiscalização tem que ser de todas as pessoas. Quando você pega um alimento perfeito, que parece uma garrafa de vidro, você tem que desconfiar mesmo, né? Porque se tudo é igual e do mesmo tamanho e não tem nem bichinho de tipo nenhum, alguma coisa tem. Se você deixar uma cenoura em cima da pia, é capaz da mosca não pousar na cenoura. Tem alguma mágica para isso acontecer. Sim, falando especificamente desse projeto que foi proposto aqui na Assembleia, o 1727 de 2021, que ele defende a elaboração de um plano estadual de fiscalização e ampliação de um sistema de vigilância em saúde pública para as populações expostas ou intoxicadas por agrotóxicos. Se esse projeto for aprovado, o plano do Estado de São Paulo vai ser pioneiro no Brasil. O que isso pode mudar na visão de outros, da União, inclusive, e de outros estados, uma vez que São Paulo é um importante produtor? Eu queria que vocês dessem opinião sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente pontuar qual que é, de fato, o impacto, não só para o estado de São Paulo, que um projeto como esse tem, mas como para o país inteiro.
Carlos, por favor. Olha, a experiência que eu tenho na área de regramento ambiental, seja pelo Conselho Estadual, pelo Conselho Nacional, pelos legislativos, sempre foi de que São Paulo, de alguma forma, foi pioneiro nas coisas do Brasil, né? Então, por exemplo, a normatização da qualidade do ar do Brasil, ela vem praticamente do estado de São Paulo, né? Os padrões de qualidade do ar, eles foram defendidos inicialmente pela própria CETESB, não que a CETESB tenha tido uma ação exemplar nesse sentido. Eu tenho duras críticas com relação à forma como o processo último, por exemplo, foi conduzido, que inclusive está judicializado no Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas São Paulo acaba sendo o carro-chefe por conta da magnitude econômica do Estado, né? Então, é muito importante que essa iniciativa surja a partir de São Paulo, sobre qualidade ambiental, qualidade de alimentos, qualidade de produção agrícola. E me parece que essa proposta, ela toca na pedra de toque, o elemento essencial, que é a fiscalização, né? Quando eu me refiro à fiscalização, não é a fiscalização da aplicação do agrotóxico, mas o monitoramento das consequências do agrotóxico, né? Então, por exemplo, nós entramos com uma representação no Ministério Público do Estado de São Paulo, em função da constatação da presença de agrotóxicos em reservatórios do Estado de São Paulo, reservatórios de água para abastecimento humano, e o Ministério Público instou o governo do Estado para que prestasse declarações sobre isso, né? Até hoje, esse processo não caminha, não anda. Então, o que se percebe é que você precisa tornar esse controle de qualidade um elemento permanente e efetivo, que ele seja obrigatório, não é? E não alguma coisa eventual para averiguar se você tem uma anormalidade nos reservatórios do Estado de São Paulo. Então, esse controle sobre a qualidade dos compartimentos ambientais, seja da água, da atmosfera e do solo, são fundamentais para que você tenha mecanismos de controle sobre a qualidade ambiental. Esse é o primeiro ponto. Então, se esse projeto ele conseguir colocar isso em prática, ele vai estar dando um grande passo para a gente ter realmente uma visão do estado da arte. E eu diria, principalmente monitorando também as águas subterrâneas, como as do aquífero Guarani e outras que vêm sendo contaminadas por agrotóxicos, e nós não temos muito controle sobre isso, né? Então, voltando aí à sua pergunta, é muito importante que São Paulo tenha essa iniciativa, porque o potencial do estado de São Paulo, em termos de contaminação, é infinitamente maior em termos de sinergia e cumulatividade do que outros estados do Brasil. Você pode até falar, olha, no Cerrado, na região central, tem muito elemento agrícola e lá também tem um potencial? Tem. Mas São Paulo, ele peca pela diversidade de poluentes e essa sinergia. Então, nada melhor do que monitorar o estado de São Paulo e determinar qual é o estado da arte para que a gente possa tornar efetivo um plano de controle ambiental. Arnaldo, eu queria que você também comentasse sobre esse assunto, sobre essa questão do pioneirismo de São Paulo, caso aprove esse projeto. Bom, vamos lá. Você sabe que as embalagens de agrotóxicos, elas foram discutidas inicialmente aqui em São Paulo, e a lei federal saiu a partir do trabalho feito por um deputado e um grupo de ambientalistas, que na época na Associação de Alimentos Orgânicos, acho que era isso, não lembro mais agora, desculpa o nome. Então, assim, esse passo é um passo muito importante. Só o fato da Alesp, dos deputados, estarem tendo o trabalho de ter essa discussão, já fundamenta uma preocupação que pode mudar as regras do Brasil. Então, é fundamental isso. E é interessante porque São Paulo, você tem Instituto Agronômico de Campinas, Exalc, USP,
ao pessoal de Ribeirão Preto, estou falando das universidades, que são representações que são reconhecidas internacionalmente pela capacidade de pesquisa e pelo retorno que eles dão à sociedade sobre os estudos feitos, né? Bom, outra coisa interessante que a gente tem que perceber é que quando você fala de plantio, logo no início o Bocui lembrou bem isso, o Carlos lembrou bem isso daí. A grande maioria, o grande peso da plantação é mandado para fora do Brasil. Então, quando você pensa no que é vendido na feira, é muito mais fácil de ter um controle sobre a qualidade desse produto. Conversando com o vereador Roberto Trípoli sobre as hortas urbanas que estão voltando. Durante a pandemia, elas começaram a ser rediscutidas e elas estão surgindo em São Paulo, nos prédios, na Avenida Paulista, umas coisas que há 3 anos atrás era meio difícil de ser visto. Hoje, todos os prédios têm hortas urbanas, né? Pequenos locais onde existe plantação sem uso de produtos químicos. Então, assim, a Alesp, discutindo essa questão, ela vai aperfeiçoar, e isso que nós estamos dizendo que é muito difícil, após essa discussão, ela vai se tornar mais fácil, porque nada acontece a partir de uma cabeça. Quando várias cabeças diferentes começam a discutir um assunto, se encontram determinados caminhos e soluções. É assim na pesquisa e é assim na política também. Evidente que é necessário chamar mais atenção dos políticos para eles terem um contato maior com outros setores, não só com políticos, mas com a universidade e com a população, né? Com o feirante, por exemplo. Uma das reclamações que as pessoas falam, o produto orgânico estraga muito rápido. Isso é muito relativo e se você olhar algumas pesquisas do IPT, aqui da USP, da capital, do campus daqui de Pinheiros, você vai ver que foram desenvolvidas várias alternativas para melhorar a condição de armazenamento desses produtos, né, de produtos orgânicos. Então, nós temos a possibilidade de mudança. Acontece que não adianta só o governo no Estado de São Paulo, as secretarias do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa tentar fazer alguma coisa com relação a esse assunto do agrotóxico. Nós estamos dando o primeiro passo, né, esperando que isso chame a atenção do governo federal. Porque o produto pesado químico não entra via um Estado, ele entra com autorização do governo federal. Não tem como o governador daqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro autorizar a entrada de um produto químico não fiscalizado pela Anvisa. E hoje o que está acontecendo é que nós temos mais agrotóxico que não é usado em nenhum lugar do mundo do que o agrotóxico mais pesquisado, que é usado na Europa, por exemplo, na Alemanha e França, que também estão brigando por causa disso. Não é que lá não se usa agrotóxico. Lá não se usa alguns que são mandados para o Brasil. São fabricados lá e mandados para o Brasil. Não sei se me estendi demais, mas a questão é que o primeiro passo sendo dado na Alesp, ele vai atingir outras assembleias legislativas, como o Bocui falou, nós somos uma grande referência. Aqui tem grandes universidades que fazem pesquisas diárias sobre alimentos e o que nós precisamos é envolvimento também da população. Não, nada vai acontecer só com o político ou o governo. Tem que ter uma aliança com a população. Isso é fundamental.
Muito bem lembrado, Arnaldo. Eu queria agradecer a ambos por esse programa, por essa conversa muito importante para a gente entender um pouco melhor sobre a questão do agrotóxico usado nos alimentos que a gente consome todos os dias. Muito obrigada mais uma vez. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui na Rede Alesp para tratar desse assunto que é importante. O projeto continua em tramitação. Peço licença para vocês para citar o nome dos deputados que assinam esse projeto, que é o deputado Teonílio Barba, Beth Saão, Dr. Jorge do Carmo, Emílio de Souza, Enio Tato, José Américo, Luiz Fernando Teixeira, Márcia Lia, Paulo Fiorilo, professora Bebel, Carlos Genasi, Érica Malunguinho, Isa Pena, Mônica da Mandata Ativista, Leci Brandão e Marina Elou. São esses os deputados que assinam o projeto 1727 de 2021. Você que está em casa, que ficou curioso para saber mais sobre o projeto, pode acessar o site da Assembleia Legislativa e ter a íntegra do texto desse projeto. Muito obrigada mais uma vez. O Alesp Cidadania fica por aqui. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.